Olá, tudo bom? Beleza? Na paz e a graça, e a misericórdia, e o amor, e a perseverança, e a fé, e a benignidade, bondade, tudo isso são princípios da suma importância na existência do ser humano. Exatamente. Aqui quem fala é Rafael Silva, pastor e também terapeuta. Quero desejar a você, seja bem-vindo a este curso. Seja inteligente, pare de fumar. Olha só que tema empolgante, que tema chamativo, né? Então, eu, Rafael Silva, pastor e também terapeuta, há alguns anos da minha vida fui usuário dessa substância química, ao qual é lícita. É uma substância que é permitido por lei ser vendido, tem aí uns tributos de imposto bem altíssimo, tem as campanhas de prevenção ao uso dessa substância química e tem diversas outras situações que você irá aprender neste curso. Esse curso aqui ele não vai te dar uma carreira profissional, não. O que ele vai te dar? Ele vai te dar ferramentas para que você possa viver um dia de cada, curtindo cada momento, vendo as importâncias da tua pessoa, das coisas maravilhosas que muitas das vezes você deixou de lado, algumas coisas de suma importância. Não trato de religião, tenho o maior respeito por qualquer religião existente neste mundo. Tá? Eu acredito em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, essa trindade tremenda dentro do aspecto que foi me ensinado e ao qual muito tem tido grande efeito na minha vida. Convido você, se você quiser, claro, a podermos dar início a essa primeira aula. Não uma mera aula que você vem para decorar. Primeira coisa que eu peço a você, não decore. Decorar é importante em algumas coisas quando você quer repetir. Para mim, decorar não tem a tamanha eficiência. Para mim, estou falando dentro do aspecto do parar de fumar. Tá? Porque cada pessoa é uma pessoa, cada ser humano é um ser humano, você é único, eu sou único, nós somos insubstituíveis como pessoas, então não tem outro Rafael, pode só ter outra pessoa com o nome Rafael, mas outro Rafael não tem. Eu sou único, você também é único, tá? Então, se você quiser, claro, para a gente poder fazer uma oração, pedir essa força maior para vir estar conosco, para nos introduzir ensinamentos importantes que fazem sentido para nosso dia a dia, que faz de suma importância ao nosso querer de dar continuidade, de existirmos bem mesmo. Querido e amado Deus, Criador dos céus e da terra, Pai de Jesus Cristo e também conduziu o Espírito Santo para estar aqui. Neste momento, nesta oportunidade, estou aqui diante com esse microfone, desta câmera, dessas luzes, desses livros que aqui também me cercam e também esses alunos que estão do outro lado. Pai, são pessoas as quais não foram pessoas que eu, de mim mesmo, escolhi. Foi o Senhor que escolheu cada uma dessas pessoas. A importância dessas pessoas estarem hoje aí, Senhor, desse outro lado, assistindo essa aula, acompanhando nessa oração, é porque ela ou alguém que muito ama está aí no uso compulsivo do cigarro, ou está no vício desse cigarro, dessa substância química, e não consegue largar. Por mais que ela já tenha feito diversas outras situações, já tenha falado por diversas vezes que iria parar, parava quando quisesse e que não conseguia, ou outras situações. Bom, alguns anos atrás eu fazia o uso do cigarro na minha vida. E o Senhor, aos poucos, foi me dando ferramentas importantes para poder colocando em prática na minha vida, para que hoje, alguns anos depois, eu pudesse falar de uma tamanha felicidade que me faz tão bem
saber que já faz anos que eu não fumo. Por mais de 10 anos, eu fui fumante. Por mais de 10 anos, eu usava essa substância química todos os dias de minha vida, ao acordar, ao me deitar para dormir. Todos os dias era um ritual. E eu achava que nunca iria conseguir, que eu nunca iria parar, que eu nunca teria a oportunidade ou que eu teria forças para conseguir parar. Hoje, depois de anos sem o uso, vejo como o Senhor foi misericordioso, foi benéfico, foi maravilhoso na minha vida para esse momento chegar. Assim eu também te peço, Pai, que essa pessoa que se encontra do outro lado, adquiriu este curso, que está aí pronta, preparada, para poder nunca usar essa substância química, parar de usar essa substância química. Por mais que ela seja legal na legalidade da lei para ser vendida, mas é uma droga que, como diz o Instituto Nacional do Câncer, causa muitas mortes. Muitas pessoas estão morrendo devido ao uso do cigarro. Tanto os fumantes passivos, como os fumantes que são viciados mesmo, no termo geral da situação. Pai, são pessoas, são seres humanos, são pessoas que o Senhor escolheu. O Senhor não escolheu essas pessoas, não escolheu a mim e essas pessoas para simplesmente nos destruirmos. Sabemos que um dia iremos fazer a passagem deste lugar que estamos, a face da terra, para outro lugar. Mas esse dia não precisa ser o dia que eu programei, porque o Senhor tem um relógio que é muito mais importante do que o meu relógio, porque nele está a vida. E é uma vida que ela não tem simplesmente um tempo determinado, ela tem uma eternidade para existir. Então, Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, e a graça do Espírito Santo, usa-me como instrumento, como o Senhor sempre tem feito, como o Senhor sempre tem colocado esses momentos maravilhosos na minha vida, para que eu possa transmitir a essa pessoa que está do outro lado este conhecimento. E essa pessoa possa, Senhor, colocar ele em prática, conforme o que ela puder fazer, conforme o que ela achar melhor fazer, mas que ela venha conseguir viver um dia de cada sem o uso do cigarro. Assim eu também te peço, te agradeço em nome de Jesus e a graça do Espírito Santo. Amém. Eu gosto sempre de utilizar a Bíblia, porque a Bíblia para mim ela é um pináculo. O pináculo da sabedoria, da existência, de tudo que é bom para mim. Para você, eu não sei. Eu não conheço você, não sei a religião que você pratica, eu não sei se você tem o hábito de ter a leitura da Bíblia, não sei que tipo de leitura você faz, eu não sei nem se você sabe ler, mas se você não sabe, tudo bem, é respeitoso. Isso não significa que eu sou melhor do que você, nem que você é melhor do que eu. Ambos somos seres humanos. Mas aqui no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13, são dois versículos que eu quero ler para poder entrar no assunto que eu vou falar hoje, que é um assunto importante, porque às vezes a gente precisa ter esse assunto. As duas estradas. Capítulo 7, versículo 13 diz: Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho, que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Versículo 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Jesus Cristo, um homem muito sábio, que há mais de 2000 anos atrás esteve aqui nessa terra, nos proporcionou uma importância que é muito benéfico, é muito impactante a gente ter essa visão. Você está diante de dois caminhos. Um caminho, ele é fácil,
É um caminho que você consegue passar todos os obstáculos com maior facilidade. Por exemplo, vamos fazer uma reflexão diante dessa questão. Vamos supor que eu seja um bombeiro. Vamos supor que eu seja um bombeiro. Está aqui do meu lado direito um prédio em chamas de fogo. E do meu lado esquerdo está um outro prédio que também está em chamas de fogo. Do meu lado direito tem um monte de pessoas, muitas e muitas pessoas. Pessoas que são moradores de rua, que entraram nesse prédio que estava abandonado, que ali fizeram uma residência para se acomodarem, se absterem do frio, ter um lugar para ficarem acomodados. E do lado esquerdo não tem nenhum ser humano. Mas tem um monte de bens materiais, como diversos objetos de ouro e diversas outras situações que fazem com que me torne bilionário. Nesse prédio esquerdo, eu entrando, se caso assim preferir, tudo que eu conseguir tirar de lá é meu. Será meu. Assim foi decretado, né, nessa reflexão. Presta atenção que é a reflexão. E esse prédio lá, ele não corre o risco de desabar. Ele só está pegando fogo. Mas o fogo dele não está tão perigoso. Todo fogo é perigoso, mas não tão perigoso ao ponto de eu entrar correr o risco de morrer. No meu lado direito, além do prédio correr o risco de cair sobre a minha cabeça, o fogo que está se alastrando no ambiente todo, ele está muito perigoso, ao ponto de, ao adentrar, eu corro o risco de ser queimado logo de cara, logo na entrada. Para mim, olhando essas duas questões, o mais fácil para mim não é o fogo ou o prédio direito, no meu lado direito. É o prédio no lado esquerdo, independente da riqueza que tem lá. O mais fácil é qual? É o que está do lado esquerdo. E um detalhe, eu entrando no lado direito, eu tenho a possibilidade de conseguir salvar todas aquelas pessoas. Mas muitas delas sairão de lá feridas, sairão de lá machucadas. E eu também corro o risco de sair ferido ou de perder minha própria vida. Só que do lado esquerdo, não. Só que eu tenho esse conhecimento, esse mesmo que estou transferindo. Esse conhecimento de que, se eu entrar do lado direito, eu corro o risco de perder minha vida. E do meu lado esquerdo, não. No meu ponto de vista, qual é o mais importante para mim? Do meu ponto de vista, o mais importante para mim é eu viver. E ainda tendo a possibilidade de adquirir diversos bens materiais nos quais me tornarão, né, neste mundo, ter um conforto melhor fisicamente, aparentemente é até melhor. Porque, poxa, vou entrar num prédio em chamas, correndo o risco de perder minha própria vida, para salvar pessoas que eu não conheço, para poder fazer coisas que colocarão minha vida em risco, ao tendo do outro lado um lugar que eu possa entrar e ganhar muito. Ganhar muito. Aí vem aquela questão que é os dois caminhos. Tirando os dois prédios, tirando os bens materiais, tirando as pessoas, colocando o meu eu. O prédio do lado direito sou eu, meu corpo, a minha vida, a minha estrutura, a minha capacidade de pensar, de analisar, de observar, de ter esse privilégio de respirar, de me organizar diante de todas as situações. O prédio em chama do lado direito é eu.
O prédio do lado esquerdo também é eu. Só que, do lado direito, esse prédio é eu, tendo a oportunidade de me salvar. De salvar cada organismo, cada sentimento, cada pensamento positivo, cada instante de suma importância, além do corpo físico, todos os órgãos, como o fígado, pulmões e corações, tudo que existe, tudo, dentro, fora, todas as camadas, cada molécula, cada centímetro da existência de cada pedaço do meu corpo, do pensamento, do meu espírito, de tudo isso, eu tenho a oportunidade de salvar. Portanto, eu corro o risco de me machucar, mas de acabar morrendo. Só que, agora vem uma diferença que é de suma importância. Caso eu entre nesse prédio direito, consiga salvar todos, né? Desde dos pulmões, desde o cérebro, de tudo. Portanto, alguns vão sair com sequelas, alguns vão sair machucados. Mas eu consegui me salvar. Eu consegui dar a importância de escolher o caminho certo. Por quê o caminho certo? Porque esse caminho do lado esquerdo é apenas o caminho que me levará a ter os bens materiais. Mas o que adianta ter os bens materiais e eu perder a minha saúde? O que adianta eu ter diversos bens materiais? Eu ouvi uma frase de alguém, que não recordo o nome, que diz assim: o que adianta eu ter todo o dinheiro que posso ter na face da terra e não ter a única coisa que me faz viver, que é a vida? É uma frase, até mesmo comparado com a Bíblia, que se você prestar atenção, você vai ver a conexão do que Jesus disse, né, a respeito de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, ou seja, quando você escolhe esse prédio do lado direito, você está escolhendo ser inteligente e parar de fumar. Você está escolhendo tomar uma decisão na sua vida de parar de fumar. É a coisa mais difícil que existe, porque primeiramente, quando você chega a pensar parar de fumar, significa que você já é fumante. Só que você não nasceu fumante. Você não saiu do ventre da sua mãe com um cigarro aceso na sua boca. Os seus primeiros anos de vida, você pode ter sido um fumante passivo, ou seja, seu pai ou sua mãe pode ter sido fumantes, ou alguém que morava com vocês próximo, ou mora com vocês próximo, tenha sido um fumante e você inalou a fumaça sem ser fumante. Mas ao longo do tempo você foi aprendendo essa arte, que é mais uma arte destrutiva da existência, que não deveria nem ser chamado de arte, mas sim de destruição, de rabisco no quesito existência. E você começou a ter o hábito de se tornar um fumante. Um ponto que muitas das pessoas alguma vez assim na vida já devem ter até se perguntado: mas espera aí, por que eu comecei a fumar? Como assim? Por que eu comecei a fumar? Quando você começa a se fazer essa pergunta, você está no caminho certo. Lembra da escolha dos prédios? 2 prédios. Um com bens materiais e o outro com pessoas. Cada pessoa que está no prédio do lado direito representa um órgão seu. Representa o membro do seu corpo. Representa o seu eu, o seu ser, a sua existência. Representa você. É a sua conexão
de você para com você. Você todos os dias, ao acender um cigarro, você está tomando a iniciativa de escolher o prédio do lado esquerdo. Ou seja, você prefere os bens materiais do que o seu corpo. Como assim? Presta atenção. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, um órgão de muita competência, ao qual eu venho acompanhando nas redes sociais, né, no blog mesmo, no site do INCA, as informações aderidas e também a importância desse órgão ao pesquisarem, ao analisarem e também levantarem projetos educativos para poder dar iniciativas no quesito das pessoas tomarem uma posição de, poxa, está na hora de eu ter uma melhora de vida, parar de fumar, deixar de ser fumante, acabar com isso, porque isso está me destruindo. E diversas pessoas têm essa oportunidade de ter acesso, é simples, você vai lá no Google, pesquisa lá INCA, ou então Instituto Nacional do Câncer, e você vai ver, você entra no site, você vai ver as informações. Segundo estatística do INCA, levantado pelo INCA, são em torno de 8 milhões de pessoas por ano que são mortas devido ao cigarro. Quando você depara diante disso, você, poxa, mas eu estou vivo, eu não morri. Mas todos os dias, ao momento que você acende um cigarro, que você inala aquela fumaça tóxica, aquela fumaça cheia de químicas, de produtos que, por mais que você fale assim, poxa, mas peraí, como é que essas substâncias, esses químicos vieram parar aqui? Tem tanto na questão da plantação, da folha mesmo, da planta ali, do fumo, né? A borrifação dos venenos para matar isso, matar aquilo, tudo aquilo ali vai sendo projetado de uma forma destrutiva para você, para mim, para qualquer pessoa que aderiu ao hábito do fumo. E ao longo do tempo as empresas de cigarro, elas vêm alavancando projetos para conquistar novos fumantes de uma forma até que você pare assim, para dar uma analisada, você vai dar uma observada nos pontos. Por exemplo, hoje o cigarro, tem diversos cigarros que têm sabores. Quando eu era fumante, alguns anos atrás, quando fumante, eu procurava 2 tipos de cigarro, entre aspas. O normal, que é aquele com filtro, né, que vem química mesmo. Tem o outro, o fumo, que é o mais puro que é falado, que é aquele que não tem nenhuma outra química, a não ser o que é borrifado nas plantas, que você compra dentro de um pacote e você mesmo bola seu cigarro. Tem aquele que vem dentro do maço, que já vem pronto ali, todo amassadinho, tal, é só acender, só tirar e acender. E na realidade são três procuras, e o de menta, o sabor de menta. Quando eu conseguia encontrar o sabor de menta, já era uma coisa bem para disfarçar o mau hálito que o cigarro proporciona ao fumante, e também para não ser tão incômodo para as outras pessoas que estivessem próximo. Então, diante disso, ao longo do tempo, vem surgindo os novos sabores. Esses dias, estava caminhando e encontrei um maço com sabor de uva. Eu falei, poxa, caramba, na minha época, achar um sabor de menta já era um privilégio. Agora já tem sabor até de uva, banana, diversas outras frutas. Então, ou seja, é um alavanque para poder trazer mais pessoas, porque muitos dos jovens hoje, eles buscam isso, os adolescentes que são fumantes, eles buscam isso, desvendar esses novos prazeres da vida, prazeres dos quais eles são momentâneos, são prazeres que é uma estrada,
com as portas abertas, larga a beça, que leva à destruição. Quando nós olhamos para tudo isso, nós começamos a analisar e vamos pesquisar e vamos ver a quantidade de pessoas que foram mortas, né, devido ao uso do cigarro, devido às consequências que o cigarro traz para a vida da pessoa, pessoas que tiveram câncer, pessoas que perderam a sua vida devido ao uso do cigarro. Eu me lembro que meu avô, Jorge Paixão, ele era fumante. E uma das coisas que muito impedia ele de entrar numa igreja era simplesmente a obrigação de ele ter que parar de fumar. E ele, há muitos anos, ele vinha tentando parar de fumar. Ele aplicou uma técnica com ele, que ainda quando estava vivo, ele me falou, que era uma coisa que era diminuição. Diminuir a quantidade de cigarro. E esse ponto é até importante porque, assim, tem pessoas que decidem, né? Igual um senhor que eu tive a oportunidade de conhecer também, antes de ele falecer. Quando ele parou de fumar, ele simplesmente pegou um maço de cigarro, colocou em cima da mesa e falou assim: a partir de hoje eu não vou mais te fumar. Eu quero que tu saia daí, dá um salto daí até minha boca. Tu não saiu, então tu não tem poder. E aí, a partir daquele dia, ele parou de fumar. Então, ou seja, uma decisão de suma importância. Esses dois que estou relatando são dois senhores de idade que já se foram, partiram, né, deste mundo, mas que tomaram decisões na vida que tiveram o mesmo objetivo, que era o objetivo de parar de fumar. Portanto, cada um teve uma maneira de parar. Esse senhor decidiu naquele dia parar de fumar, pegou um maço de cigarro e falou assim: para aí, hoje, a partir de hoje, o meu avô, ele por diversas vezes tentou fazer semelhante, mas não conseguiu. Então ele foi procurando novas estratégias, até que chegou uma estratégia que era a diminuição. Meu avô, ele acendia um cigarro, que nós chamávamos de porronca, lá, ele pegava o cigarro, ele bolava ali e acendia, dava 2, 3 tragos no cigarro, apagava e deixava no cinzeiro. Eu ia lá, às vezes, furtava dele. Às vezes, quando ele ia procurar, ele já dizia logo: Rafael já passou por aqui. Maria, chamava minha avó: Maria, Rafael já esteve aqui? Porque o cigarro dele tinha sumido. E aí ele já sabia que era eu que furtava. E assim, quando nós estávamos assistindo, por exemplo, eu e meu avô, nós assistíamos muito novela, filmes. Quando nós estávamos assistindo, por exemplo, o filme do Bruce Lee, que ele gostava muito, ou Jack Chan, ele bolava o cigarro dele, acendia, dava 2, 3 tragos, no máximo, apagava e colocava no cinzeiro. Depois de mais ou menos 1, 2 horas, ou mais, às vezes quando ele dormia, demorava mais. Mas era 2, 3 horas, para depois ir lá dar mais 2, 3 tragos. Veja, tem muitas pessoas que não conseguem entrar num ônibus, numa viagem longa, de 1, 2 horas. Quando elas entram, elas já ficam agoniadas, se sentem presas, se sentem num ambiente como se estivesse sufocando ela. Tudo que elas querem naquele momento é sair para poder acender um cigarro. Pessoas que entram dentro de um carro com ar-condicionado, eles não ligam o ar, não deixam os vidros fechados. Eles acendem um cigarro lá dentro, não conseguem ficar muito tempo sem fumar. É acendendo um cigarro, terminando um, acendendo o outro, terminando um, acendendo o outro. Parece, igual nós falávamos muito isso lá no nosso bairro, na cidade de Paragominas, que eu tenho aqui a bandeirinha aqui, ó. Igual uma caipora para fumar. Ou seja, terminou um cigarro, acendeu outro. Pá, pá, pá. Aquela coisa louca. Então, ou seja, tudo isso
é uma questão. Você começa a analisar esses pontos e vai tomar uma decisão. Qual dos dois caminhos você quer seguir? Qual dos dois prédios você quer escolher? Porque você vive o dia hoje, você trabalha, presta atenção, você trabalha, você conquista seus bens materiais. Você conquista seus bens materiais. Você trabalha anos para comprar uma casa. Você trabalha anos para comprar um carro. Você trabalha anos. Né? Ah, não, mas eu nasci rico e tal, não sei o quê. Não importa. Você nasceu rico, né, cheio do dinheiro e tal, aquela coisa toda. Você tem que pagar de qualquer forma. Você tem que pagar. Então você vai lá e compra o teu carro, passa anos, né, pagando seu carro. Ah, mas eu fui lá e comprei à vista. Ótimo, beleza, você comprou à vista, mas e o IPVA que você vai ter que pagar anualmente? Então, ou seja, de qualquer forma você vai ter gastos. Então, esses gastos é pela conquista material. E aí vem o outro prédio, que é o seu corpo físico. E aí? Quantas e quantas pessoas estão numa cama no hospital no dia de hoje, deitadas esperando por alguém falecer para poder receber um órgão de doação, receber um pulmão, um fígado, coração, seja lá o que for, precisando. E algumas dessas pessoas, infelizmente, foram as causadoras dessa destruição. Algumas dessas pessoas foram elas que acenderam cigarro, foram elas que fumaram por anos, foram elas que compraram seu maço de cigarro, foram elas que trabalharam para comprar seu cigarro, foram elas que todos os dias estavam lá não deixando faltar. E aí, agora estão lá, deitados, esperando, em busca de um milagre. Um milagre que só é possível se chegar à destruição de outra pessoa, ou seja, a morte de outra pessoa. Em muitas situações você vai ver, porque não existe uma fábrica. Um carro, você compra aquele carro ali sim, por exemplo, uma empresa, não vou falar nome de nenhuma não, uma empresa, tá lá, produz o seu carro, carro de alta tecnologia, uma coisa muito bacana e tal, mas lá por trás lá tem o quê? Uma fábrica. A fábrica para produzir as peças que precisar naquele carro. Se precisar de um motor, tem uma fábrica. Precisar de um pneu, tem uma fábrica. Precisar de isso, aquilo, outro, tem. E no ser humano, em você, no seu corpo, no meu corpo. Quando eu comecei a analisar esses pontos, eu falei assim, peraí. Quando a enfermeira aplicou uma injeção em mim de uma forma errada, que fez com que eu viesse andar com uma deficiência, está na hora de eu começar a criar vergonha na minha cara, porque eu não quero deitar numa cama de um hospital, esperar alguém morrer, uma família sofrer, um pai, uma mãe, um filho, ou seja quem for, chorar para me poder me beneficiar. Se isso acontecer, eu parei há tempos. Eu parei há tempos. Eu não estou dizendo que isso nunca vai acontecer comigo, estou dizendo que eu não quero ser o causador. Eu não quero. Quando eu não tinha o conhecimento a respeito de tudo isso que eu estou tendo agora, eu fazia com irresponsabilidade. Agora eu tenho que buscar ter responsabilidade para não fazer isso comigo. Porque esperar a dor de uma mãe, de um pai, de um filho, seja quem for, para me receber um órgão. Não estou dizendo que eu sou contra a doação, nada disso, não tem nada a ver isso. Estou falando a respeito de que eu posso hoje parar de fumar. Então eu tenho que parar de fumar. Mas por quê? Porque se você comprar um maço de cigarro hoje, existe uma lei que faz com que todos os fabricantes de cigarro, que é uma droga lícita, e ainda pagam 80% de impostos. Recentemente o presidente Bolsonaro falou sobre isso lá num podcast aí, não sei de quem, me esqueci do rapaz lá. Ele falou a respeito disso.
Então, ou seja, quando você dá uma parada diante dessa situação, você começa a observar. Aí você encontra lá nas figuras, no cigarro, você vai ver imagens, imagens de impotência, imagem que o cigarro pode causar, o cigarro causa câncer, o cigarro causa isso, causa aquilo, outro, tal, uma seriedade de enfermidades. Então você antes disso e começa a observar e se faz a simples pergunta: se você, ser humano ciente, presta atenção, ser humano ciente. Isso eu vi o doutor e psiquiatra Augusto Cury falando. Você vai viajar para uma outra cidade ou vamos colocar um outro estado. Você está lá no aeroporto, você está sentado esperando o piloto chegar para entrar na aeronave, ou seja, no avião que você vai viajar para seguir o seu rumo. E de repente o piloto passa por você todo e ainda fala assim: e aí, beleza? Tudo bom? Muito, muito chapado mesmo. Você entra nesse avião sabendo que o motorista está impossibilitado de sentar naquela cadeira e tomar a administração daquele avião para voar por sobre casas, por sobre rios, sei lá, para ir para uma outra localidade. Provavelmente você não é nenhum louco. Você é um ser humano que tem uma consciência e vai dizer: peraí, eu não vou não. Tá louco, é? Vou entrar num avião desse, ou o piloto como é que tá? Chapado desse jeito? Não. Você não entra. Por quê? Porque você sabe que corre um risco de você morrer. Porque corre o risco do piloto não conseguir chegar do outro lado com o avião e derrubar ele em qualquer lugar. E você cair e não sobreviver. Corre um risco. Você não tem a certeza. Não. Mas você sabe que corre esse risco. Da mesma forma é no uso do cigarro. Tira o piloto, tira o cigarro, ou tira o avião e coloca agora o cigarro e coloca você, o seu eu, o seu corpo. Então, quando você se depara diante disso, você começa a analisar esses pontos importantes. Por que eu comecei a fumar? Começa com isso. Por que eu comecei a fumar? Isso aqui é apenas um resumo do que você vai estar aprendendo à frente. Vamos ter as ferramentas que nós vamos trazer, tá? Nas próximas aulas, nós vamos trazer aí as ferramentas. Então, ou seja, resumindo tudo isso, se você ainda não se fez a simples pergunta: por que você começou a fumar? Se faça essa pergunta e na próxima aula nós vamos entrar em detalhes, pontos importantes, tá? Que Deus possa abençoar a sua vida, possa derramar rios de maravilhas sobre a tua família, sobre todos vocês, e que seja uma bênção. Forte abraço e tchau, tchau.